boa noite. Estamos aqui num dia muito especial com a presença do professor Naldo Barros e em alusão ao dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui como que a gente faz para ter uma comunicação e uma interação melhor com o deficiente visual. Naldo, boa noite. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite a todos os espectadores das nossas redes sociais, da Clínica Foco. Um prazer muito grande estar aqui, fomentando esse Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, falando um pouquinho sobre a importância, as formas de comunicação da pessoa com deficiência visual. Sim, nós sabemos que hoje é um dia de luta nacional de todos os tipos de deficiência, né? Então, Sim. Que inclui a deficiência visual, mental, física e auditiva. E dentre essas deficiências, a visual ela está em primeiro lugar, né, Aguinaldo? Sem dúvida. Na estatística. Sem dúvida. Nós temos hoje mais de 582 mil pessoas com deficiência visual no Brasil, entre elas pessoas cegas e com baixa visão. E existem muitas formas de comunicação para que essas pessoas possam se inserir na sociedade com acessibilidade, doutora Mônica. Isso. Então, começando, vamos falar um pouquinho, então, quais seriam essas formas, né? Primeiro, partindo do princípio que esse deficiente visual, ele escuta, né? E interage normal, escuta e fala normalmente. Então, nós podemos nos comunicar, isso é uma vantagem, conversando, falando, né? A pessoa entende, interage com a gente. Mas existem outras formas que são importantes também, como a escrita, como a leitura, a forma de você se comunicar com outro alguém, lendo um livro, oferecendo instrução para que essa pessoa aprenda como a gente a ler e escrever da forma, claro, apropriada para o deficiente visual. Fale um pouquinho para a gente, professor, dessa forma de comunicação, fora a normal, né, que a gente usa. Perfeito. Na verdade, nós fomentaremos aqui que a pessoa com deficiência visual possui todos os seus sentidos preservados, Isso. menos a visão. Então, ela precisa trabalhar formas de comunicação para buscar, de fato, uma acessibilidade perante a sociedade. A pessoa com baixa visão lê e escreve em tinta, como as pessoas que enxergam. A diferença é que ela vai escrever por meio de um texto ampliado, geralmente em fonte Arial Black 24, uma fonte padrão, capaz de proporcionar então leitura e escrita com qualidade para essa pessoa, para esse público específico. Já a pessoa cega utiliza algumas outras formas de comunicação que são bem interessantes. Primeiramente, a principal delas, que é o sistema Braille, um sistema de leitura e escrita tátil, onde você então, por meio dos seus dedos, consegue ler o que está escrito e consegue também, por meio de instrumentos, né, como o reglete, o punção, a máquina Perkins, você consegue escrever em Braille e executar todo o processo de leitura e escrita, absorvendo o conhecimento. Isso. E esse acesso ao Braille hoje para o deficiente visual, como é que tá? E qual a importância da gente que enxerga ter noções, professor, desse sistema? Bom, o acesso hoje ele é um pouco restrito, principalmente pelo advento das tecnologias assistivas que circundam o século XXI. Né? Hoje ocorre um processo que nós chamamos de desbrailização. O que é a desbrailização? É o desinteresse ou menor interesse pelo sistema Braille que foi criado no século XIX por Louis Braille na França. Inclusive já fomentamos isso aqui em um bate-papo anterior. Só que com essa desbrailização, por meio desse advento das tecnologias, que daqui a pouco vamos explicar, o Braille, então, ele apresenta hoje poucas obras. Nós buscamos a literatura nas livrarias, nas editoras, e infelizmente os livros não estão em Braille em grande quantidade como nós gostaríamos. E isso restringe um pouco da leitura pela pessoa com deficiência visual. Agora, cabe a nós, enquanto pessoas cegas, movimentarmos o grupo que trabalha com o Braille, divulgando oficinas, cursos e embrailizando o mundo em que vivemos. Essa é a nossa expectativa sempre para manter viva a esperança pela identidade do cego, que é o sistema Braille. Isso. E a forma de comunicar, nós temos também que dar a acessibilidade a esse deficiente visual de ter uma comunicação sem precisar, como é feito com uma pessoa
sem deficiência, sem precisar da intermediação de uma outra pessoa. Então, por isso que é importante, às vezes, a identificação, né, de espaços públicos e cada vez mais incentivar essa identificação através dos mapas táteis do local, para que a pessoa deficiente visual possa se locomover com autonomia, né, sem precisar sempre de uma pessoa ao seu lado para ler, né, onde é que está. Então, essa parte do braille, da identificação, que já é obrigado nos elevadores e algumas repartições públicas, o certo era ter um acesso assim, universal, né, a pelo menos o mínimo dessa identificação. Né, professor? Perfeito. Você foi muito bem nessa explanação, afirmando acerca da autonomia e da independência de qualquer indivíduo, independentemente de ser pessoa com deficiência ou não. Eu quero, enquanto pessoa cega, chegar a um espaço e poder saber onde estou por meio da leitura de placas, por meio do piso tátil, me comunicando com o mundo. Se eu de repente chegar em um espaço e não houver ninguém, eu vou ter que esperar alguém chegar para ler qual é a sala, por exemplo, de uma clínica, de um campo de pesquisa, de uma sala de aula. Não, eu posso chegar e por meio do meu tato executar a minha leitura e proporcionar o que é belo na sociedade, autonomia, independência com acessibilidade. Isso. Nós já falamos na nossa outra reunião sobre os aplicativos onde a gente pode se comunicar com o deficiente visual de forma, usando as redes sociais normalmente. Então, eu dou um exemplo aqui do professor que eu aprendi muito com ele, que a gente se comunica normal pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, porque por meio desses aplicativos, né, que são utilizados, que eles são aplicativos de voz, né, professor? Perfeito. Essas são as tecnologias assistivas utilizadas tanto em computadores, tablets, celulares, smartphones, iPhones. Você proporciona por meio desses leitores de tela acesso a qualquer informação escrita, claro, principalmente textos. As imagens ainda continuam no século XXI um tanto quanto inacessíveis para pessoas com deficiência visual. Verdade. Hoje tem uma corrente e cabe a nós incentivar também isso, né, e divulgar, que é a descrição, né, de uma imagem, né, ter, por exemplo, em alguns sites, o certo era a gente fazer isso sempre. Uma pequena descrição simples daquela imagem para que o aplicativo de voz ele possa ler o que é tipo a descrição daquela imagem. Então, eu achei muito interessante a sua foto, por exemplo, professor, na sua rede social, ter a sua descrição, cor de camisa, como que você está se descrevendo para que outro deficiente visual tenha forme aquela imagem, né, na sua cabeça. Isso é muito importante porque geralmente eles não têm, né, essa imagem, esse acesso à imagem, fotos como a gente tem. Perfeito. A não ser dentro da sua imaginação. Sim, sim. A audiodescrição é um mecanismo muito interessante que garante o acesso da pessoa com deficiência a essas imagens. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Vou começar por mim, eu vou fazer a minha audiodescrição, porque nós estamos aqui, de repente, numa live que há pessoas cegas com baixa visão nos assistindo. Isso. Um grande abraço a eles. Eu, por exemplo, estou com o meu cabelo curto, sou moreno claro, utilizo uma camisa azul e uma calça jeans. E a doutora Mônica? Isso. Bem, eu sou branca, cabelos louros, olhos verdes, estou de blusa preta e estou sentada ao lado do professor Aguinaldo. Ao lado esquerdo, ao lado inclusive. Esquerdo. Perfeito. Olha, hashtag para todos verem. Muito certeza. bem. Então, e a forma, falando ainda sobre a forma de comunicação, mas a forma de abordagem, professor, para a gente finalizar, porque a gente está querendo passar uma informação assim bem útil para vocês, né, no dia a dia. Como abordar, que não deixa de ser uma forma de você querer se comunicar, como abordar um deficiente visual que esteja sozinho num ambiente público. Perfeito. A nossa grande dificuldade ainda com o ser humano não é a acessibilidade tanto arquitetônica, mas é a acessibilidade atitudinal. Ou seja, muitas pessoas, se eu vou com você, doutora, em um restaurante, as pessoas não vão se dirigir a mim, vão se dirigir a você. Não sei qual o medo, de repente acharem que eu não falo, que eu não estou ouvindo. Então, enquanto pessoa cega, você que está nos atendendo, que busca atender o público com excelência, e nós somos os consumidores em alta crescente, né? Você precisa se dirigir à própria pessoa com deficiência. O que você quer tomar? O que você quer comer? Como eu posso te conduzir? Né? Perguntar, abordar e não, muitas vezes, ignorar ou puxar de qualquer jeito, conduzir de qualquer jeito. Não, é importante sempre buscar
essa comunicação para haver uma interação social com acessibilidade e com justiça. É verdade. Eu já até cometi também no início com você, peço desculpa, a gente aprende, né? Normal. E essas informações são tão úteis que a gente quer trazer para vocês porque a gente não encontra, né? Acho que vocês também concordam comigo que nunca ninguém nos ensinou como abordar um deficiente visual, como abordar uma pessoa com algum tipo de limitação, né? E às vezes a gente faz errado. E muitas vezes, então, aprendi agora muito, o professor Aguinaldo, ele vem sozinho, chega sozinho e a gente interage normalmente, eu e ele. E é importante a gente sempre dirigir a palavra ao deficiente, à pessoa, né? Que antes de mais nada é uma pessoa como nós, né? E cabe a nós, no nosso mundo que sem essa deficiência, dar a acessibilidade para que ele também possa se sentir incluído, possa se sentir como nós. Então, começa primeiro você verbalizar com a pessoa, se comunicar diretamente, perguntar, não ter medo, deixar um pouquinho o preconceito de lado, não ter medo de perguntar, de interagir com aquela pessoa de uma forma normal, né? E não ao seu acompanhante. Né? E nem às vezes a gente tem medo até de se aproximar, acha que aquela pessoa é mais frágil, mas não, né, professor? Perfeito, e garantir... Essa é a minha visão, sem tá, dúvida. professor? Não, mas você está... Dessa problemática. Você está correta, corretíssima mesmo. Nós precisamos ter voz, nós precisamos receber esse direito, né, da sociedade de falar, de nos expressarmos, de exigirmos direitos, de conversarmos, né, de namorarmos, por que não? Porque muitas vezes também nos julgam como seres que não amam, ou que só temos que namorar pessoas que são cegas, né? Na verdade, não. Nós temos a condição, a capacidade. Eu, enquanto... Vocês podem perceber, enquanto pessoa cega, estou conversando com a doutora Mônica aqui em condições iguais. Em nenhum momento eu tive algum desvio de cognitivo ou de conduta. Não, estamos conversando de igualdade, discordando, concordando, mas sempre valorizando a vida, preservando a autonomia da comunicação plena. Isso. Então, era essa mensagem que a gente queria passar para os nossos clientes e amigos que estão acompanhando a nossa clínica. Falar um pouquinho que nós temos essa causa aqui que a gente tem levantado este ano todo, nos sentimos sensíveis a ter que abordar esses temas, né? Muitas vezes que as pessoas evitam muito nas redes sociais, mas hoje, como nunca, no dia 21 de setembro, nada mais, né, adequado do que a gente comentar sobre esses detalhes e deixar um pouquinho de lado esse nosso preconceito, né, em relação ao deficiente como um todo, não só o deficiente visual, e tratá-los de igual maneira e que cada vez mais, professor, a parte da parte pública, né, dos homens públicos, ofereçam a acessibilidade a tudo, não acessibilidade só no espaço, mas acessibilidade à formação, à educação, a tudo que for melhorar a inclusão dessa pessoa com deficiência. Sem dúvida, eu gostaria inclusive nesse dia 21 de setembro de parabenizar a todos os meus amigos, pessoas com deficiência, pela nossa luta histórica pela vida, pela preservação dos nossos direitos e fundamentalmente por amar. Amar, eu acho que é a grande palavra que simboliza a vida, a comunicação, né, o amor entre pessoas, o profissionalismo. Se você não faz com amor, você não tem vida. Eu acho que é importante valorizar sempre essa luta amorosa que nós tivemos, histórica, para garantir mesmo esses direitos e vamos buscar sempre a acessibilidade atitudinal. Eu quero aproveitar também, doutora, para falar aqui que no nosso dia 3 de outubro, né, estaremos aqui na Clínica Foco, ministrando uma oficina que valorizará justamente essas orientações básicas na abordagem com pessoas com deficiência visual, orientação e mobilidade e também o sistema Braille. Você vai sair daqui plenamente alfabetizado em Braille. Com certeza nessas 3 horas vai aprender a simbologia e eu quero contar com você, queremos contar com você às 9 da manhã, dia 3 de outubro, primeiro sábado do mês de outubro, na Clínica Foco, a nossa primeira oficina, justamente para valorizar esse trabalho exuberante, encantador que é o Braille. Embrailize-se e veja o mundo com suas próprias mãos. Isso. Então, com isso a gente deixa o nosso obrigado por vocês terem nos assistido e até a nossa próxima conversa, né, Naldo? E não deixe de participar da nossa primeira oficina. Se Deus quiser, nós iremos ter outras e que vocês saiam daqui com seu próprio texto escrito em Braille.
Até mais. Boa tchau, noite. professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom a todos.